Muitas das vezes, nós achamos assim, já estamos libertos, eu já estou liberto, estou tanto tempo na igreja, então o que é que eu vou fazer no culto de libertação? Se libertar, porque todos os dias nós temos que nos libertar de alguma coisa, até mesmo por algo que a gente nem sabe que precisa de libertação, precisa sim. Nós precisamos nos libertar todos os dias, porque a palavra de Deus nos orienta, ela nos ajuda, ela está ali nos ensinando, nos fortalecendo, colocando sobre os nossos olhos e o nosso coração aquilo que nós necessitamos, amém? É como falar assim, eu já estou convertido, eu me converti lá no ano 2000, então já tem muitos anos que eu me converti. Nós nos convertemos todos os dias, irmãos. Todos os dias nós nos convertemos. Por isso nós estamos aqui nessa noite, amém? Para receber a palavra do Senhor. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Para conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que podemos viver a vida inteira, mas nunca vamos conhecer por total. Mas cada dia que a gente vem ao culto, a gente aprende um pouquinho da palavra de Deus. E decoramos mais um versículo. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus e aleluia, irmãos, porque a igreja de Cristo tem que ser de movimento. O fogo tem que cair aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? É glória a Deus e aleluia o tempo todo para o nosso Pai. Nós temos que glorificar o nome de Deus a todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você achou aí? Capítulo 15, Mateus 15, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo é o 21, que vai do 21 ao 28. Amém, igreja? Está escrito assim, a mulher cananeia, né? Aqui nós vamos falar da mulher cananeia, um pouco sobre ela. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, território gentil. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher clamou ao Senhor Jesus. Mas, o 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhes, dizendo, despede-a, manda ela embora, eles estavam dizendo, que vem gritando atrás de nós, tipo, está nos incomodando. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Isso foi uma oração, seguido de clamor. Ela vinha clamando, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela chegou bem perto, ela disse, então, chegando bem perto, ela falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o 28 diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, curada, amém? Liberta, a filha ficou sã, curada, liberta. Jesus disse, veja bem, quando nós começamos a ler, está aqui, partindo Jesus dali, onde estava Jesus? Isso quer dizer que Jesus estava em outro território.
estava num território judaico, em uma cidade judaica. Se você ler para trás, você vai ver no começo do capítulo. Ele estava num território judaico. E ali, naquela cidade que ele estava, chegaram ali os fariseus, os escribas, os homens da lei, os homens que ensinavam uns aos outros. Todos aqueles homens chegaram cheios de sabedoria e não aceitaram Jesus, não aceitaram o ensinamento do Senhor Jesus. No lugar, não lia, porque senão ficaria muito longa a leitura. E eles chegaram ali, tipo no pé dele, inquirindo Jesus. Mas Jesus, foi o que ele fez? Saiu dali. Ele os deixou. Que foi que ele falou? Depois ali, se continuasse lendo lá atrás, ele estava em território judaico, como eu acabei de falar, ensinando. Mas eles não quiseram ser ensinados por Jesus. Nós sabemos de tudo. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos de tudo, sabemos que o Messias virá. Então, por que vamos ouvir esse homem? Eles que tinham todo o direito, a obrigação de saber que aquele homem que lhes falava era o próprio Messias, era o Senhor Jesus. Mas eles não abriram o coração. Por isso é muito importante, amados, abrirmos o nosso coração. É muito importante não olharmos para uma coisa ou outra, para os lados. É importante nós olharmos somente para o alvo, que é o Senhor Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode todas as coisas. E nós somos totalmente dependentes dEle. Amém? Totalmente dependentes do Senhor Jesus. E os discípulos, Jesus disse lá no versículo 14, que nós não lemos, que nós lemos a partir do 21, Jesus disse ali no versículo 14, deixai-os, não querem ser ensinados. Jesus disse para os seus discípulos, deixai-os, eles não querem ser ensinados. E dali Jesus, por isso que eu falei, partindo Jesus dali, quando iniciamos a leitura. Então, por isso que eu voltei. Jesus seguiu viagem. Jesus seguiu. E tinha alguém que queria falar com Jesus. Tinha gente precisando do seu ensinamento. Tinha gente que estava com o coração cheio de crença, que estava com a sua mente aberta para receber do Senhor Jesus. Amém? E o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Saindo dali, ele foi para aquela região gentia, e estava passando por ali. E, no entanto, aquela mulher gritava, Jesus não, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha, eu posso imaginar a tribulação daquele lar. Eu posso imaginar a luta daquela mãe com a sua filha enferma, endemoniada, para ela chegar ao ponto de falar. Tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagina o que ela não estaria passando com aquela situação, com a sua filha passando por aquela tribulação, aquela luta e aquela enfermidade demoníaca que pegava ela, talvez jogasse, derrubasse, fizesse espumar, não sei, mas alguma coisa ele fazia para ela gritar daquele jeito. Alguma coisa ali muito grave, muito séria acontecia. Aquela mulher cananeia, ela saía dali de Edom. Edom, você sabe, os edomitas, eles acreditavam em uma variação de deuses. Apesar de serem descendentes de Esaú, filho de, nós sabemos, né, irmão de Jacó, apesar de serem descendentes deles, ela estava saindo daquelas cercanias, lá de Edom, e passando ali por perto daquelas cidades de Tiro e Sidom. Ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. Ela ouviu falar
e ela foi. Ela não pensou duas vezes, ela não mediu distância, ela foi atrás do Senhor Jesus. Ela foi e abriu o coração e clamava. Ela foi humilde, ela se humilhou ali na presença de Deus. É ali que isso que nós devemos fazer, nos humilhar na presença do Pai, do Todo-Poderoso, em oração, em jejum, em alegria, em abrir o coração, em leitura da palavra, em estar com Ele, querer estar com Ele o tempo todo. Pastora, mas nós não podemos estar com Jesus o tempo todo. Podemos, porque nós podemos sim estar com Ele dentro de nós o tempo todo. É só não fazer algo que venha atrapalhar para que Ele saia de nós. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele está aí agora, e Ele quer fazer grandes obras na tua vida, em nome de Jesus. É só você acreditar, é só você crer, porque Deus, Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Amém, igreja? Então vamos confiar na palavra de Deus, e confiar que tudo que Jesus faz é para o nosso bem. Ele estava passando por ali, por aquela região, para o bem daquela família, para o bem daquela mãe, daquela filha. Por isso ele estava passando, porque Jesus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, ele sabe. Ai, mas eu estou assim, eu estou assado. Parece que Deus não ouve as minhas orações. Parece que Jesus nem sabe, não liga para mim. Liga sim. Liga sim, Ele está o tempo todo com seus olhos fitos sobre a sua vida. Jesus quer cuidar de você, basta você ter paciência, calma e esperar no Senhor Jesus. Amém? Espera nele, que todas as coisas vão acontecer para o bem daquele que ama a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. E aquela mulher cananeia, saindo dali gritando atrás de Jesus, querendo apenas uma palavra de ensino, palavra que os fariseus e os escribas rejeitaram. Tinha acabado de rejeitar o ensinamento de Jesus, mas ela não, ela queria uma palavra de ensino e gritava: Senhor, filho de Davi. Aí vem aquela coisa maravilhosa, bem que Jesus falou, lá no versículo 8, ele falou que Isaías profetizou que aquele povo me chama, me clama, deixa eu ver se eu me lembro, me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E aquele povo estava com o coração longe de Deus, mas eles estavam ali, ensinando uns aos outros. E no outro versículo, Jesus falou que um cego não podia guiar outro cego, porque os dois cairiam na cova. Nesse mesmo capítulo está escrito. Então, eles estavam lá, ensinando coisas uns para os outros, mas não chegavam a lugar algum, não chegavam ao conhecimento, não conseguiram enxergar que aquele que estava em sua frente era o enviado de Deus para o bem de toda aquela gente, mas para o bem de nós, todos nós, gentios, como aquela mulher era gentia, nós éramos também, hoje somos filhos, através de Jesus Cristo, mas Ele se aproximou de nós. Ele chegou até nós, amém? E chegou até aquela mulher, e chegou até você, e te chamou, te resgatou, e te trouxe para o reino da sua luz, amém? Glória a Deus. Jesus, ele estava entre escribas e fariseus, como eu acabei de falar, mestres da lei, mas tem diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Crer é a diferença. Pode estar caindo a tempestade, como infelizmente está caindo lá no sul. Tempestade, mas tem que crer que Deus entrará com a bonança. Pode estar caindo fogo dos céus, mas tem que crer que o refrigério virá. Pode acontecer o que acontecer,
nós temos que crer que o Senhor Jesus é conosco, Ele está conosco, Ele cuida de cada um de nós individualmente, conforme a nossa necessidade. E eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei que Ele está cuidando exatamente agora, nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus é esse. Ele não deixa para depois o que Ele pode fazer hoje. Basta estarmos atentos e prestar atenção naquilo que Ele está falando ao nosso coração. Amém, igreja? Graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, amém? A tradição, irmãos, é uma coisa que faz mal à vida das pessoas. A tradição, ela é terrível. A tradição, e era aquilo que aqueles homens faziam. Eles acreditavam e serviam a tradição. Eles não tiveram cuidado de prestar atenção em tudo que Deus estava fazendo, em tudo que Deus estava falando. Mas aquela mulher não. Aquela mulher não seguia a tradição, apenas estava lá no meio de acreditava em inúmeros deuses, mas ela não estava preocupada com tradição. Ela estava preocupada que a filha dela estava endemoniada e que a solução estaria passando na vizinhança. E ela ia lá e ia buscar para a filha dela. E ela foi crendo que isso de fato ia acontecer, como aconteceu em nome do Senhor Jesus, amém? Fé madura, irmãos, fé madura é o que nós devemos ter, fé madura é o que nós precisamos. Muitas das vezes nós estamos há muito tempo na igreja, muito tempo, mas a nossa fé ainda é uma adolescente, a nossa fé ela precisa ser madura. A nossa fé, ela precisa ser uma fé que busca com afinco, que crê e que quer e que realmente está indo para frente. É uma fé madura, não é uma fé, agora eu creio, agora eu não creio mais. Eu acredito, hoje eu estou cheio de fé, vai acontecer milagre. Aí passa o dia, as coisas não aconteceram do jeito que planejou, porque somos falhos, somos humanos, e aí o que acontece? Para de crer. Não vou mais nem orar por isso, não quero mais saber. Isso é uma fé menina. Nós temos que ter fé madura. Não aconteceu hoje como eu pedi, não foi do jeito que eu busquei, não foi do jeito que eu orei a Deus, porque talvez eu tenha orado de uma maneira errada, ou talvez eu não esteja preparada para receber, preparado para receber. Tem muito isso. Muitas das vezes não recebemos naquele momento por falta de preparo para receber a bênção. Deus está nos preparando para depois entregar e a gente não deixar escapar das nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele chega adiantado nas nossas vidas. Deus não chega atrasado. Ele chega adiantado, falando com cada um de nós individualmente e daquilo que necessitamos ouvir. Então, amados, gerar dentro de nós uma fé forte, uma fé que não oscila, hoje está de um jeito, amanhã está de outro, ontem estava lá na cabeça, hoje está no pé, não, nós temos que gerar dentro de nós uma fé madura, uma fé mesmo, que ande conosco ali em todo o tempo. A palavra alguma, como ele falou aqui, ele não respondeu, né? Ele não respondia palavra alguma. Será por que Jesus não respondeu? Jesus não respondeu porque ele sabia do que ia acontecer. Ele conhecia o coração daquela mulher. Por isso que ele não respondeu. Aquela mulher, ela não deu importância que os discípulos falavam para ele, manda embora. Em outras palavras, era o que eles estavam falando, né? Outros que andavam com Cristo o tempo todo, viam os milagres, viam tudo acontecer, mas sempre acontecia uma dessa com eles, né? Sempre eles, não foi à toa que Jesus um dia disse, ou foi nesse capítulo ou em outro, não me lembro, que disse que homens de pequena fé, de pouca fé. Então, homens de pouca fé.
que é que eles tinham que fazer como os discípulos? Senhor, vamos parar e vamos dar ouvidos. O que é que ela está falando? Se é muito grave, o Senhor pode fazer alguma coisa, porque nós sabemos que o Senhor pode, porque Jesus pode. Mas o que foi que eles fizeram? Despacha, manda que a gente mande ela embora, porque está atrás de nós gritando. Provavelmente falaram que estava incomodando o mestre, mas ele não respondeu nada, a não ser que ele não tinha vindo, a não ser aos filhos de Israel, né, o povo de Israel. Foi isso que ele falou. E ali, veja bem, ela continuou clamando e nem se incomodou quando eles disseram isso, falaram para ela ir embora. Ela está gritando atrás de nós, não ligou para isso. Porém, é importante a gente observar, amados, a fé daquela mulher. É importante a gente ver como é impressionante a perseverança e a insistência daquela mulher. Ela insistia o tempo todo. Jesus conhecia o seu coração. E ele disse: não é bom pegar o pão das crianças, foi isso em outras palavras, ele fala lá dos filhos, nessa tradução, das crianças, e dá para os cachorros. Então, se eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, então o que é que acontece? Por que que eu vou, fazer milagre para uma gentia? Mas Jesus falou tudo isso, foi porque Jesus é mau? Pensou foi dessa forma que ele falou, né? Em outras palavras, foi isso que ele falou. Não, é porque ele conhecia o coração dela e sabia até onde ela ia, até onde ela ia chegar. E ela chegou. Então, ele falou dessa forma: para que eu vou dar, né, o milagre para uma gentia, se eu poderia dar para os filhos de Israel, para o meu povo? Mas foi que ela respondeu, irmãos? Ela respondeu o quê? Olhe na sua Bíblia. Ela respondeu que os cachorrinhos também comiam. Os cachorros também comiam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor, se você é dono de uma coisa, de qualquer coisa, você é senhor daquela coisa. Então, por isso que ela fala, na Bíblia fala do seu senhor, do seu dono. Então, para que eu vou pegar o pão deles e servir a vocês, a você? Mas o que é que ela falou? Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então, se o Senhor disser, em outras palavras, uma palavrinha pequenininha para mim, para minha filha, eu sei e eu creio que ela vai ser curada. Eu creio, foi isso que ela quis dizer para ele. Eu creio que ela vai ser curada. E aí Jesus disse, quando ela respondeu para ele, aqui embaixo, no versículo 27, e ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé. Então, grande é a tua fé. Irmão, grande é a tua fé. Irmã, grande é a tua fé. Quando tu perseverar por uma bênção, e você achar que está demorando para receber, use a sua fé, continue perseverando, continue buscando, porque Jesus não vai deixar você no vácuo. Jesus vai te entregar, Ele vai estender a sua mão e vai fazer essa bênção vir até você, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é esse. Ele é esse, Ele cala. Por que Jesus se calou? Parece que Ele não está ouvindo as minhas orações.
está. Ele vai falar para você: homem, mulher, grande é a tua fé. Porque você perseverou, porque você persistiu, porque você não desistiu. Sabia por que você não tem recebido muitas bênçãos? Porque você desiste. Ora uma vez, duas, não recebe, deixa para lá. Esquece, começa a pedir por outra coisa. Seja persistente na sua oração, irmão. E você vai receber. É na saúde, vai receber cura. Deus, Ele quer, Jesus, Ele quer curar, Jesus, Ele quer libertar, Jesus, Ele quer salvar, Jesus, Ele quer que você tenha saúde, que você venda saúde, tenha saúde em abundância, para ministrar a palavra dEle, para pregoar a sua palavra, para ir até outras pessoas, ir até os enfermos, e levar a palavra de cura, palavra de libertação para ele, para ela, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, amados, aquela mulher que recebeu aquela bênção maravilhosa, eu posso te falar assim: necessário é aprender com Jesus. Necessário é aprender com Jesus. Com Ele não há nenhum tipo de exclusão e discriminação. Não há. Discriminação não há. Porque aquela mulher servia a outros deuses. Mas Jesus não a discriminou. Sabe o que é que ele fez? Olhou para o coração dela, viu a fé como era grande. Naquele momento ela estava clamando a Ele, ao Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Amém? E é assim que nós temos que prosseguir, sem discriminação. Nós temos que seguir sem exclusão. Não devemos excluir ninguém. Não. Somos todos iguais, perante Deus nós somos todos iguais. Claro, uns já estão em Cristo, estão batalhando para permanecer na fé e chegar e morar no céu. Outros ainda não conhecem, mas precisa de você, precisa de mim para levar o conhecimento até ela. E é exatamente isso, irmãos. Muitas das vezes, não, eu não vou ali, porque lá é tudo, serve tudo a outro Deus. Mas é lá mesmo que nós temos que ir. Não, veja bem, às vezes nós temos parentes que servem a outros deuses. E aí a gente não vai na casa deles porque eles servem a outros deuses. Não é para fazer lama, mas tem que ir mostrar o caminho para eles. Tem que ir falar para eles: olha, Deus mandou falar para vocês, através da palavra, que é assim, e é assim, e é assim. Agora cabe a vocês seguir este ou este caminho. É um direito que cada um tem. Então Jesus, Ele não excluiu aquela mulher. E muitas das vezes nós acabamos excluindo alguém. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Por esse versículo, a gente consegue entender, por esse capítulo, a gente consegue entender que nós não podemos excluir ninguém, porque Jesus não faz isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus é maravilhoso e Ele está aqui nessa noite e quer ajudar você a ser cada vez mais essa pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa que crê, uma pessoa que busca, uma pessoa que ora, uma pessoa que acorda na madrugada e busca o Senhor e que diz glória a Deus e aleluia mesmo, porque Deus é o Todo-Poderoso e é a Ele que você e eu temos que adorar. Amém? Coloque-se de pé e vamos